Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Carolina. Nós vamos para mais uma aula de genética e a gente vai aprender hoje sobre heredograma, ou também conhecido como árvore genealógica, tá? Essa imagem aqui ajuda a gente a entender um pouquinho o que é a árvore genealógica. A árvore genealógica é como se fosse um mapa da nossa família biológica. É onde a gente consegue ver as características dos ancestrais, então, dos pais, dos avós, ou as características que podem ser transmitidas para os descendentes, né? Para os filhos, para os netos. Então, é uma forma gráfica da gente observar as características hereditárias. Na vida real, gente, o heredograma, ele utiliza vários símbolos, tá? Mas principalmente esses aqui. Quadrado para homem, bolinha para mulher. Esse símbolo aqui vai ser usado quando a gente não sabe o sexo do indivíduo. Fulano teve 5 filhos, mas doou eles assim que nasceram, nem ficou sabendo o sexo. Ou o bebê morreu assim que nasceu e já levaram embora e a gente nem sabe o sexo. Tá certo? Aí a gente usa esse símbolo, sexo indeterminado. Às vezes esses símbolos podem estar pintados, e aí quer dizer que eles estão em destaque para uma característica. Eles vão ser diferentes dos indivíduos que não estão pintados. Então, por exemplo, se eu falo quem não está pintado tem o fio de cabelo grosso. Logo, quem está pintado vai ter o fio de cabelo fino. Sempre vão ser características opostas. Esse traço no meio quer dizer que houve um casamento, tá? Se fosse casamento com pessoas da mesma família, seriam 2 traços. Isso seria muito importante para a genética. E esse eixo aqui, indica que eles tiveram descendentes. Nesse caso, esse homem e essa mulher tiveram 3 filhos. O heredograma ele é organizado por idade. Na frente sempre é o mais velho. Então, o homem é mais velho que a mulher. Entre os 3 filhos, eu posso afirmar que a menina é a caçula. Os heredogramas eles precisam ser numerados, porque eles não consideram nomes das pessoas, e nem sempre o heredograma trata de pessoas, né? É para qualquer tipo de ser vivo. Então, a gente conta os indivíduos por números. E aí a gente pode numerar por geração. Geração 1, 2, 3. E aí a gente começa no número 1 a partir de cada geração. Ou a gente pode numerar de forma contínua. 4, 5, termina no 9, Então a próxima geração começa no 10, tá? Essa numeração é importante para resolver exercícios. Por exemplo, se eu falo aqui, com base nesse heredograma, o indivíduo 3 e 4 da geração 2, eles apresentam a mesma característica? Não. O 3 está pintado e o 4 não. Agora, olha outra pergunta. O indivíduo 3 e 4 da geração 3, eles apresentam a mesma característica? Sim. Geração 3, indivíduo 3 e 4. Os 2 estão branquinhos. Então, quer dizer que é a mesma característica para os 2. Tá bom? Vamos começar a analisar o heredograma. Eu tenho aqui um heredograma de uma família que envolve um casal e 3 filhos. Considerando o formato, tá? Gente, escrevi errado aqui. O formato de asas de determinada espécie de borboletas
Então, eu estou falando de uma família de borboletas e eu estou considerando o formato das asas dessas borboletas, tá? Sabemos que o genótipo dominante vai determinar o fenótipo arredondado. Então, dominante arredondado. E o genótipo recessivo vai determinar o fenótipo pontiagudo. Ou seja, quem tem genótipo dominante, arredondado. Quem tem genótipo recessivo, fenótipo pontiagudo. Vamos lembrar, genótipo são os nossos alelos, né? É a informação que está no DNA. Fenótipo é a característica expressada, aquilo que a gente vê, que está sendo representado. E aí, gente, existe uma lei na genética que ela fala assim, ó. Pais iguais com filho diferente, o filho é recessivo. Isso é uma lei na genética. Você vai entender por quê. Ó, pais iguais com filho diferente, o filho é recessivo. Então, nesse caso, eu já sei que quem está pintado é recessivo, ou seja, quem está pintado é pontiagudo. E quem não está pintado vai ser arredondado, vai ter a asa arredondada. Olha aqui, ó. Quando os pais são iguais e eles têm um filho diferente, o filho é recessivo e os pais, eles vão ser heterozigóticos. Olha a prova disso. Se os pais fossem os dois homozigóticos dominantes, eles não iam ter filho recessivo. Se fosse um homozigoto dominante e um heterozigoto, não ia ter filho recessivo. Se fossem os dois pais recessivos, só ia ter filho recessivo. Todos os filhinhos iam ser iguais. Não ia ter oportunidade de ter um filho diferente. Agora, quando os pais são heterozigóticos, azão, azinho, azão, azinho, então os pais podem ter filhos dominantes e recessivos. Consegue ver? Então, pais iguais com filho diferente, o filho é recessivo e os pais são heterozigóticos. Azão, azinho, azão, azinho. O indivíduo 3 e o indivíduo 5, eu sei que eles são dominantes, porque quem está pintado é recessivo e eles não estão pintados. Só que eu não sei se eles são dominantes homozigóticos ou heterozigóticos. Porque pensa só, vamos olhar aqui o 3. Ele pode ter recebido um azão do pai e um azão da mãe? Pode. O indivíduo 3 pode ter recebido um azão do pai e um azinho da mãe? Pode. E o 5 a mesma coisa. Então, eu sei que eles são dominantes, mas eu não sei se eles são homozigóticos ou heterozigóticos. Vamos continuar analisando? A família cresceu, gente. Ó, presta atenção que é o mesmo heredograma, mas ampliado. O indivíduo 5 casou-se com uma mulher, que é o 6, e eles tiveram um filho, que é o 7. Então, a gente continua considerando, tá? O mesmo exemplo. A asa arredondada para os dominantes e a asa pontiaguda para os recessivos. Então, vamos lá. Qual o genótipo do indivíduo 7? Bem, eu sei que o 7 é azinho, azinho. Por que eu sei? O 4 é recessivo e está pintado. Se o 7 também está pintado, ele também vai ser recessivo, azinho, azinho. Quer outro motivo que eu sei que o 7 é recessivo? Pais iguais, 5 e 6, com filho diferente, o filho é recessivo. Lembrou disso? Então, eu sei que o 7 é azinho, azinho. E qual o genótipo do 6? Pais iguais, com filho diferente,
O filho é recessivo e os pais são heterozigóticos. Então, eu sei que o 6 é azão, azinho. E o 5? Quando eu analisei só esse lado aqui da família, ó, o 5 e os seus pais, eu sabia que ele era dominante, mas eu não conseguia determinar se era homozigoto ou heterozigoto. Mas agora, analisando o filho do 5, agora eu consigo sim. Porque não chegamos à conclusão que o 7 é recessivo? Azinho, azinho? Então, um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai. Então, essa possibilidade aqui, ó, azão, azão, não é mais uma possibilidade válida para o indivíduo 5. Qual o genótipo do 7? Azinho, azinho. Qual o genótipo do 6? Azão, azinho. E o 5, agora a gente conseguiu confirmar. Foi? Vamos lá, vamos repetir. Pais iguais com filho diferente, o filho é recessivo e os pais são heterozigóticos. Essa é a lei da genética. Então, eu sei que esse aqui é azinho, azinho, esse é azão, azinho, azão, azinho. Azinho, azinho, um azinho tem que ter vindo daqui, mas esse também tem um azão, porque ele é dominante, ele é branco, não tá pintado. E esse também vai ser azão, azinho. Agora, o indivíduo 3, ou vai ser azão, azão, ou azão, azinho, não consigo fechar. Quais indivíduos vão ter asas arredondadas? Arredondado é dominante, né? Então, vamos lá. O 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. Todos eles vão ter asas arredondadas. E quais vão ter asas pontudas? O 4 e o 7. Quais indivíduos são homozigóticos? Hétero, não sei. Homozigóticos, recessivos. Homozigótico recessivo. Quais indivíduos são heterozigóticos? O 1, o 2, o 5, o 6, o 3 eu não sei. Quais não foi possível concluir? Só teve um que não foi possível concluir. O 3. Beleza? No cruzamento do indivíduo 2 e 6, poderia nascer descendentes com quais fenótipos? Então, ó, o 2 é heterozigoto. Lembra que a gente está falando de borboleta, tá? Então, não tem nenhum problema filhos cruzarem com os pais. O único problema aqui, que eu tô me dando conta só agora, na hora que eu montei eu não vi, o 2 é mulher e o 6 também é mulher. Então, desconsidera 2 e 6, gente. Imagina que é 1 e 6, tá bom? Heterozigoto com heterozigoto. Quais vão ser os fenótipos dos descendentes, né? Quer dizer, os descendentes vão ter asas redondas ou os descendentes vão ter asas pontudas? E aí a gente cruza. O genótipo de um indivíduo, azão, azinho, com o genótipo do outro indivíduo, azão, azinho. Coluna com linha, azão, azão. Coluna com linha, azão, azinho. Coluna com linha, azão, azinho. Coluna com linha, azinho, azinho. A gente viu isso na aula anterior de genética. Então, vamos lá. No cruzamento do indivíduo 1, né? Eu pedi para vocês corrigirem. 1 e 6, poderia nascer descendentes com quais fenótipos? Fenótipos. Então, aparência.
Pode nascer indivíduos de asas arredondadas. E aí, gente, tem 75% de chance disso acontecer, ó. Arredondado, arredondado, arredondado. Como eu sei? São dominantes, dominante e arredondado. Essa informação tá vindo sempre na questão. Então, 3 em 4 possibilidades. Isso quer dizer 75%. 75% de ter asa arredondada. E aqui, ó, uma chance em 4. Quer dizer, 25% de chance de ser recessivo, de ser pontiagudo. Gente, confunde um pouquinho a cabeça, né? Confunde um pouquinho, mas se atentem que é muito lógico, as coisas são muito lógicas, tá? Você tem que partir da primeira lei da genética, mais importante, que é pais iguais com filho diferente. O filho vai ser recessivo e os pais vão ser heterozigóticos. E também não esquece de prestar atenção nos detalhes. Não esquece que cada característica é formada por 2 alelos. Um desses alelos tem que ter vindo do pai e o outro tem que ter vindo da mãe. Então, gente, por hoje é só. Beijinhos. Tchau, tchau.